Interação social. Quando nós estamos diante das pessoas e interagimos com elas, podemos ter diferentes interpretações, ações e reações diante delas. Segundo Freud, pessoas podem desempenhar o papel de modelo, objeto, associado ou adversário em nossas vidas. Você já viveu situações em que se aproximou de pessoas que nem conhecia e elas reagiram diante de você de uma forma reativa, sem que você tenha feito nada para elas? A reflexão de hoje é compreender as projeções que naturalmente fazemos diante das pessoas, de forma que acessamos um preconceito e uma opinião formada inconscientemente de como aquela pessoa deve ser, pensa ou se comporta. E a nossa mente tem esse mecanismo de ação para facilitar a administração de muitos estímulos ao mesmo tempo, como se ela já selecionasse e apertasse gatilhos pré-prontos para agir automaticamente. Agimos assim até que aos poucos vamos compreendendo, aprendendo a observar nossos comportamentos, aprendendo a amar e aprendendo a ver o outro como ele é, nos libertando das nossas próprias definições prévias sobre as pessoas. Pessoas podem ser nossas referências de vida, conduta, comportamentos, pensamentos e conquistas. Nelas, nós nos espelhamos, inspiramos e quando convivemos ou seguimos nas redes sociais, cursos ou nos locais sociais em que essa pessoa está, nossos neurônios espelho se alinham com os neurônios dessa pessoa e passamos aos poucos a ter uma certa semelhança a ela, tendo a visão de mundo delas e aprendendo a fazer o que elas fazem e ensinam. E nesse ponto é que nós lemos a frase: você é a média das 5 pessoas das quais mais convive. Por isso, as pessoas das quais convivemos precisam estar alinhadas com nossos sonhos, projetos e objetivos, e assim teremos maiores chances de alcançarmos nossos objetivos. Pessoas podem ser objetos, quando nosso olhar é baseado na aproximação de alguém pelo que a pessoa pode nos proporcionar, como ir até um estabelecimento, pedindo um conselho, um direcionamento, ou para entrar em um processo ou pedido específico, do qual as pessoas relacionadas desempenharão um trabalho em prol de um objetivo e muitas vezes poderemos ser gratos a elas por isso, mas não fazer ideia de quem são, como são na sua essência e na sua vida. Pessoas podem ser associados quando elas, de certa forma, pensam e buscam as mesmas coisas que nós buscamos, das quais podemos fazer uma parceria com elas e, em conjunto, ter conquistas maiores e chegarmos mais longe com essas preciosas parcerias. Muitas delas serão para a vida toda, outras para projetos e negócios específicos. Outras pessoas ainda podem ser nossos adversários. É ingênuo pensar que não temos inimigos, pois nem sempre as pessoas tentam nos parar, nos prejudicar ou nos usurpar por algo que nós tenhamos feito para elas. Muitas vezes é simplesmente por elas acharem que o que somos e fazemos deveria ser delas ou para elas exclusivamente, independentemente da nossa vontade de fazer ou dos nossos propósitos, pois vivem em uma interpretação delirante da vida, perdendo a noção dos limites do livre-arbítrio de cada um, pois nós temos a liberdade de ir e vir, e de estar e sair, de ser ou não ser, baseado em nossos princípios e valores pessoais. Pessoas cumprem funções em nossas vidas por tempos diferentes. Algumas são incríveis e, pelo pouco tempo, tornam-se inesquecíveis em nossas vidas. Outras não conseguem nos acessar profundamente, por ser uma conexão superficial de acesso, independentemente do tempo em que estiverem próximas a nós, dificilmente a interação se aprofundará. Pessoas podem agir conosco de várias formas, e tudo dependerá da intenção, nível de entrega e do que buscam com essas interações. Nós podemos projetar nas outras pessoas alguém que já fez parte da nossa história, deslocando a situação para revivermos o mesmo, até que o nosso inconsciente
cumpra o desejo de vivermos aquela situação, darmos aquela resposta, termos aquele comportamento, tudo que ficou pendente do nosso passado, seja isso bom ou ruim. Por isso, muitas vezes, nos vemos em ciclos repetitivos, com situações semelhantes, mas com pessoas diferentes. Tudo que vivemos em nossas interações possui um propósito, e nos pequenos detalhes e na consistência e dedicação do que buscamos é que as cadeias são rompidas e novas situações se iniciam. Observe nos pequenos detalhes. Algumas pessoas nos ensinam a termos novos comportamentos, a colocarmos limites, a não esperarmos demais dos outros. Outras pessoas nos ensinam a amar a vida e ao mesmo tempo nos ensinam a nos amarmos mais, a acreditarmos mais em nós mesmos. Valorize as interações boas, positivas e construtivas em sua vida. Desconecte-se das interações que fazem mal e trazem travas. E para observar isso, observe seus pensamentos, seu corpo, os sinais, como você se sente antes, durante e depois dessas interações. Nosso corpo diz muito com as reações que sentimos, sejam fisiológicas ou aquelas sensações que você sabe que tem algo errado, como uma intuição, mesmo que seja difícil de compreender. Saiba que aos poucos, conforme a sua estrutura estiver sendo fortalecida por Deus, você compreenderá mais claramente sobre o seu contexto e o que Deus aos poucos irá revelar a você é aquilo que está oculto, que sempre esteve ao seu redor e você até então não percebia. Peça que Deus sempre traga as melhores pessoas para que elas cumpram seu papel em sua vida. Esteja aberto para também cumprir propósitos edificantes na vida das pessoas e ao seu redor, pois ou nós somos bênção ou somos abençoados, e não precisamos aceitar o que não edifica e nem cumprir um papel de sermos o algoz ou sermos alguém ruim da qual as pessoas projetam em nós algo definido e nos estimulam até termos esse determinado comportamento, só porque alguém quer nos colocar nesse papel para nos rebaixar. Acima do que as pessoas querem e projetam sobre nós, nossa vontade é a que deve sempre prevalecer. E a vontade de Deus é que nos comanda e nos ajuda a prevalecer com a nossa vontade diante dessas situações. Ame as pessoas e as suas interações, mas defina claramente os limites, ações e interações com cada uma delas. Que você tenha interações incríveis e amigos para a vida toda. Gratidão!